Obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Permitam que as minhas primeiras palavras sejam para cumprimentar o Sr. Presidente do Conselho de Administração das Águas do Norte, o Sr. Engenheiro José Luís Machado Val, e, na pessoa dele, também os senhores administradores que fazem parte do Conselho de Administração. Permita-me que, em primeiro lugar, diga que a audição que tivemos há alguns meses atrás, aqui no Parlamento, pelo menos se teve algum efeito, foi o efeito de trazer ao diálogo e à concertação esta situação da reorganização e da reestruturação, digamos assim, do pessoal e das instalações das Águas do Norte. Nós ficámos com a convicção, e tivemos a convicção, dissemos-lo aqui, de que as decisões de deslocalização dos trabalhadores tinham sido decisões precipitadas, apressadas e erradas. Não tinham em conta o plano educativo e o plano educacional dos vários trabalhadores e das suas famílias relativamente aos jovens alunos, às suas crianças que frequentavam as respectivas escolas, não tinham em conta o respeito pelos direitos e pelas remunerações que estavam associadas a este tipo de deslocalização e, em certa medida, seria muito em cima da hora e parecia até que tinha a ver com a própria saída do Presidente do Conselho de Administração da altura, o engenheiro Eduardo Gomes, que estaria decidido a fazer esta reforma, nem que fosse à força, digamos assim. Constatamos agora que, afinal, a decisão era mesmo errada, porque não é o novo Conselho de Administração, mas o novo Presidente do Conselho de Administração veio, neste momento, a fazer um recuo, a estabelecer algumas bases de diálogo e de concertação com os próprios trabalhadores e, finalmente, a reconhecer que o encerramento do Polo de Guimarães seria um erro e manter de novo o Polo de Guimarães, porque, de facto, o Polo de Guimarães faz falta para, enfim, toda aquela área do território previsto pelas Águas do Norte. Nesse sentido, o que nós dizemos é que nos congratulamos por todas as ações que o Conselho de Administração leva a cabo no sentido de respeitar os direitos dos trabalhadores, que tenha em conta essas reivindicações e estes direitos estão consagrados na lei e, sobretudo, que regresse o clima de paz social à empresa e que tenha a empresa motivada, porque uma empresa que não esteja motivada é uma empresa que seguramente não cumprirá o seu papel e este é um papel fundamental desta empresa das Águas do Norte. Mas permitam-me voltar a repetir e voltar a dizer aquilo que também disse na última audição, que há uma questão de fundo que afeta as Águas do Norte. Essa, sim, é a grande questão das Águas do Norte. Quando o anterior governo levou a cabo a reforma do sistema de águas e a reforma baseada no princípio da sustentabilidade económica e financeira, no princípio da solidariedade, no princípio da equidade e do respeito do interesse nacional, aquilo que foi feito foi agregar as empresas do interior, enfim, de territórios mais despovoados em que há pouca gente e onde as tarifas eram extremamente elevadas, às vezes o dobro e o triplo das que eram praticadas no litoral, e agregá-las às empresas do litoral, essas mais ricas e onde estava a população, no sentido de, com essa agregação, conseguir baixar as tarifas e conseguir garantir a sustentabilidade económica e financeira do Grupo Águas de Portugal em cada um dos seus territórios. Nas Águas do Norte assim foi feito. Foram criadas as Águas do Norte, juntando as águas do Douro e Paiva, a Cimedouro, com as águas de Trás-os-Montes e com as águas do Noroeste, e, através deste modelo, criou-se uma nova concessão que, efetivamente, permitiu baixar as tarifas, que foi talvez o maior abaixamento de tarifas de água que alguma vez existiu no nosso país. E desse modo, manter a sustentabilidade do sistema com os próprios recursos gerados neste território e nessa agregação dessas empresas. Infelizmente, o atual governo pôs em causa este modelo e pôs em causa a sustentabilidade do setor. Ao repristinar, ao cindir esta reforma que foi feita e voltar a desagregar as águas do Douro e Paiva e a desagregar a Cimedouro, mantendo as águas do Norte apenas, digamos assim, com as regiões mais desfavorecidas, as regiões mais despovoadas, as regiões mais pobres, o que veio a pôr foi em causa o futuro desta empresa e o futuro, sobretudo, o interesse nacional de haver tarifas iguais,
tanto para os sítios, tanto para as regiões mais pobres como para as regiões mais ricas. Infelizmente, pela primeira vez na história das Águas de Portugal, o contribuinte é chamado nas Águas do Norte, a financiar as respectivas tarifas. Através de quê? Através do Fundo do Ambiente. E, ao mesmo tempo, nas empresas mais ricas do litoral, voltamos a assistir a que os municípios mais ricos, novamente, tenham distribuição de lucros e seja distribuída lucros pelo facto do fornecimento de água. Este é o grande problema que as Águas do Norte têm. E este é o problema de que, Sr. Presidente do Conselho de Administração, a sustentabilidade da concessão das Águas do Norte, tal como elas existem agora, chamam-se Águas do Norte, mas é as Águas do Norte mais débil e mais pobre. O que nós podemos dizer aí é que apenas nos próximos 5 anos existem verbas para garantir a sustentabilidade da concessão. Não sabemos como vai ser o futuro. Peço desculpa, e esta é a grande questão que eu gostaria de colocar aqui. Muito obrigado, Sr. Deputado Manuel Freixo.